A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. O professor Newton Freire Maia, um dos mais importantes cientistas do Paraná, professor aposentado da Universidade Federal do Paraná, é o nosso convidado de hoje do programa Memória Paranaense. Professor Newton Freire Maia, o senhor nasceu em 1918 e foi seu avô, lá em Boa Esperança, Minas Gerais, que fez despertar no senhor o interesse pela ciência. Como é que foi? Eu não diria exatamente que foi o meu avô que despertou o meu interesse pela ciência, mas o que eu digo é que a influência dele, até quando eu tinha 12 anos, porque quando ele faleceu eu tinha 12 anos, a influência dele foi muito grande quando, 3 anos depois, eu descobri a ciência. Eu estava estudando ginásio, no ginásio de Varginha, que é uma cidade vizinha, e eu fui visitar um amigo meu que ia ser operado de apendicite, e eu vi um médico mostrando para o pai do meu colega, do meu amigo, uma radiografia do abdômen e mostrando os trechos do abdômen e tal, do tubo digestivo, e mostrando o apêndice, o que seria operado. E eu então descobri que eu tinha estudado isso há 2 ou 3 meses. Eu fiquei encantado de saber que o que eu estudava no 3º ano de ginásio servia para um médico na hora da cirurgia. Isso me deu um interesse em estudar o corpo humano. Então, a minha primeira paixão em biologia foi o corpo humano. Eu voltei para o ginásio, era um ginásio interno, eu voltei para o ginásio logo e peguei o meu livro e estudei de novo aquilo que eu já tinha estudado e tinha esquecido. Porque até então eu estudava para passar. Mas desde aquele dia em diante eu comecei a estudar pelo prazer de estudar. E no dia seguinte eu pedi a um colega mais adiantado o livro dele emprestado e fui estudar no livro dele. De maneira que a minha primeira paixão foi o corpo humano. E no corpo humano foi o tubo digestivo. O seu avô, que era farmacêutico lá no interior de Minas Gerais, tinha esse interesse, como passatempo, interesse pela ciência. Isso, essa convivência, o senhor considera, então, que foi alguma coisa muito importante? Eu chamo de cientista amador, porque cada cientista, em geral, ama uma ciência. O meu avô não, o meu avô amava todas as ciências. De maneira que durante o dia ele podia estar estudando botânica, ou podia estar estudando microbiologia, mas à noite, né, ele ia para um beco escuro que havia lá, né? E nesse beco escuro ele ficava examinando os astros, as galáxias, etc., olhando e tal. A paixão dele é por todas as ciências. O seu pai também teve aí um papel importante porque ele fazia questão que o senhor fizesse um curso superior. Muito importante. A influência do meu pai foi extraordinária, porque o meu pai me mandou estudar fora, numa época em que estudar fora era caro, e nós não éramos ricos, sabe? Nós éramos uma classe média. O senhor foi fazer odontologia? Não, eu fui fazer ginásio primeiro. Mas depois de muito quebra-cabeça, eu acabei fazendo odontologia porque ele me dizia, Newton, no Brasil é preciso tirar um curso superior. E eu então, como havia perto da cidade, uma outra cidade, Alfenas, que tinha um curso superior de odontologia, eu fui lá e fiz odontologia. Mas a minha paixão já era genética. Como é que surgiu a atividade de cientista? Começando pelo curso de odontologia, em que momento que o senhor se tornou um cientista, mudou daí de atividade, de pesquisa? Quando eu fui fazer odontologia, a minha paixão era genética. E a minha paixão pela genética começou um ano depois daquele ano que lhe contei, quando um professor me entregou um livro de biologia geral. Isso um ano depois do problema da apendicite. E eu então peguei o livro de biologia geral e descobri que havia uma parte de genética. E estudei genética. Nesse momento surgiu a minha paixão pela genética. E a genética que era alguma coisa pouco falada naquela época? Muito pouco falada. A genética não era falada como é hoje, a época dos clones, etc. A genética era uma ciência de 2ª categoria. A genética, aliás, tinha nascido com um século. A genética era muito nova. E, curiosamente, são 3 irmãos cientistas na sua família? 3 irmãos. Um deles veio trabalhar comigo aqui e se tornou geneticista também, mas um outro foi completamente independente. Ele fez a medicina em Belo Horizonte e, no meio do curso de medicina, se apaixonou pela fisiologia. Então, nós temos 2 geneticistas e um fisiologista na família, na Irmandade de 7. Em 1946, o senhor foi para a Universidade de São Paulo. Começou um trabalho aí dentro de laboratórios de genética especificamente. Isso.
quando eu fui fazer odontologia, a minha paixão já era genética. Então, eu tinha contatos com o grupo de genética da USP. Eu já conhecia até o professor, o chefe do departamento, que era o professor André Dreyfus. E uma vez que eu estive lá em 1945, ele me convidou para ir trabalhar com ele. E eu disse a ele, esse é o convite mais feliz que me fazem. E ele falou assim, você quer vir trabalhar conosco? Eu falei, você repete isso o ano que vem? Porque eu estava terminando o curso de odontologia. E ele disse, eu repito sempre que você quiser. Então, em 1946, eu fui para São Paulo e comecei, tendo me formado em odontologia no ano passado, no ano anterior, eu comecei a trabalhar em genética. E aí eu fiz o vestibular para a USP e consegui fazer uma disciplina, que era a disciplina que tinha genética. E quando eu terminei essa disciplina, me deram a obrigação de lecionar genética no curso. Então, eu, recém-formado em odontologia, dando genética na USP. Como o senhor deixou a Universidade de São Paulo e acabou vindo para Curitiba no começo da década de 50? Um dos professores da Universidade Federal do Paraná costumava ir a São Paulo mais ou menos de 6 em 6 meses. E ele me dizia, nós não temos um centro de genética na Universidade Federal do Paraná. Você gostaria de ir para lá? Eu falei, isso tudo depende, é preciso conversar, etc, etc, etc. Afinal, nos fins de 1950, o professor Homero Braga, que era o catedrático de Biologia Geral da Universidade Federal, daqui, foi a São Paulo e acertou comigo a minha vinda. Em janeiro de 51, eu vim para cá e assinei o meu primeiro contrato com o professor Flávio Suplicy de Lacerda, que era então o reitor da universidade. E em abril de 51, eu vim para cá com a família. Que imagem o senhor guarda da Universidade Federal do Paraná na década de 50? Momento que começava a haver a consolidação, havia a federalização da universidade. A Universidade, obviamente, Federal do Paraná não era, aliás, ela nem se chamava Federal do Paraná, se chamava só Universidade do Paraná. Ela era federal, mas não se chamava Universidade Federal. E, obviamente, não era o que é hoje. Hoje a universidade cresceu de forma extraordinária, porque já faz 46 anos, né? 47 anos que eu estou aqui. De maneira que a Universidade Federal do Paraná cresceu extraordinariamente, hoje é uma grande universidade. Basta dizer o nosso departamento de genética. Quando eu vim para cá, não havia professor e nem pesquisa de genética. Hoje, no nosso departamento, nós temos, se não me engano, 24 professores de genética, fora secretários, fora ajudantes de limpeza, etc, etc. Pode-se dizer que o senhor foi o primeiro a fazer pesquisa na universidade em dedicação integral? Isso é verdade, Em 1951, pelo que eu sei, excluindo os velhos laboratórios da Faculdade de Medicina, que é muito antiga, não havia na universidade laboratórios em que a pessoa ficava trabalhando o dia inteiro. O laboratório de genética, que no princípio se chamava laboratório de genética, depois laboratório de genética humana, foi o primeiro. Neste começo, a sua pesquisa se baseava principalmente no estudo genético de populações através do estudo de moscas. Moscas, as famosas drosófilas, porque em São Paulo foi onde se instituiu o estudo das drosófilas brasileiras. E eu indo para lá, aliás, uma das minhas paixões em genética eram as drosófilas. Eu indo para lá, estudei genética, aprendi genética de drosófila. E vindo para o Paraná, eu comecei a estudar as drosófilas daqui, de Breca Antonina, Paranaguá, Morretes e Curitiba, as drosófilas desses lugares eu estudei muito. A Universidade Federal, a característica, como é que ela era nesse período, 1950? A Universidade do Paraná a primeira coisa que me chamou a atenção foi que quando eu cheguei na Universidade Federal do Paraná, eu descobri que o reitor aqui mandava. Porque eu conhecia a Universidade de Minas Gerais, em que o reitor era quase uma mera figura decorativa. Conheci depois a de São Paulo, em que o reitor também não mandava, não parecia mandar muito. E depois, quando eu cheguei no Paraná, eu verifiquei que quem mandava na Universidade Federal do Paraná era o reitor. Isso, para mim, foi uma novidade extraordinária, porque mostrava que aqui havia mais espírito universitário do que, por exemplo, em Belo Horizonte e em São Paulo, onde os grupos separados, a engenharia, a medicina,
o direito, ainda eram muito poderosos individualmente. Houve a fase do professor Suplicy de Lacerda e um período de bastante investimentos, da construção, da reitoria, depois mais tarde do Politécnico. Foi um momento de uma grande expansão da universidade. O professor Flávio Suplicy de Lacerda era acusado de fazer prédios demais, e prédios grandes demais. Hoje nós verificamos que os prédios dele não eram grandes demais. Ele viu o futuro. Por exemplo, o problema do estacionamento perto da reitoria hoje. Eu ouvi alguém dizer, esse Flávio é doido, como é que faz lugar para tanto automóvel? Pois bem, hoje os automóveis, há muitos anos que os automóveis não cabem mais nos lugares que ele reservou. Tá? O senhor se adaptou bem com Curitiba, tendo vindo primeiro de Minas Gerais, depois passando por São Paulo? A sua adaptação na Curitiba daquela época? Magnificamente bem. Eu já não gostava de morar em São Paulo. São Paulo, na época, tinha 1.800.000 habitantes, quer dizer, era maior do que Curitiba hoje, mas como cidade era uma coisa horrorosa. De maneira que eu estava em São Paulo querendo sair de lá. Quando me ofereceram a oportunidade de vir para Curitiba, eu vim conhecer Curitiba em janeiro de 51 e fiquei encantado com a cidade, com a universidade, com o povo, fiquei encantado com tudo. Era uma cidade muito tranquila, né? Tranquilíssima, tinha 180.000 habitantes. Hoje tem 1.600.000. Professor, a sua dedicação maior foi aos casamentos consanguíneos. O que o senhor julga de importante nesse trabalho, principalmente no interior do Brasil, no interior do Nordeste, e as consequências destes casamentos para essas populações? Olha, eu dediquei 20 anos da minha vida ao estudo dos casamentos consanguíneos, em geral, no Brasil. Eu estive também um período em Portugal fazendo estudos de casamentos consanguíneos em Portugal. Mas a minha dedicação maior foi casamentos consanguíneos no Brasil. E o meu primeiro trabalho foi fazer um levantamento do mapa brasileiro da distribuição dos casamentos consanguíneos. E eu verifiquei, então, que a frequência de casamentos consanguíneos era muito baixa no sul, no antigo sul, que incluía São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Crescia abruptamente quando entrava em Minas. É um fenômeno interessante, a separação entre o novo Brasil, que é o sul, e o velho Brasil, que começa em Minas. A travessia da fronteira de São Paulo com Minas mostra a travessia do Brasil antigo para o Brasil moderno. E a frequência de casamentos consanguíneos aumenta abruptamente quando se entra em Minas. É só atravessar o rio e de lá a frequência de casamento consanguíneo é maior. Mas a frequência de casamento consanguíneo aumenta mais ainda na Bahia e aumenta de forma espetacular no interior do Nordeste. Então, há um grande gradiente brasileiro, desde o Rio Grande do Sul até o interior do Nordeste, aumentando a frequência de casamentos consanguíneos. O que aconteceu nos últimos anos? Nos últimos anos, essas frequências têm baixado, mas têm baixado mais ou menos igual no Brasil inteiro. Então, a frequência de casamento consanguíneo no sul do Brasil se tornou bem menor e a frequência no interior do Nordeste também se tornou bem menor, mas também muito maior do que a do sul. Então, o grande gradiente brasileiro continua. Depois do intervalo, eu gostaria que o senhor contasse com mais detalhes as consequências disso para a nossa população brasileira. Nós vamos para o intervalo comercial. Estamos aqui no programa Memória Paranaense, conversando hoje com o cientista Newton Freire Maia, da Universidade Federal do Paraná. Nós já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. No programa Memória Paranaense, conversamos hoje com o cientista paranaense Newton Freire Maia. Professor, nesse trabalho que o senhor fez sobre os casamentos consanguíneos, os casamentos entre parentes no Brasil, as constatações dos resultados, das consequências disso no interior brasileiro, quais foram? Olha, em primeiro lugar, os casamentos consanguíneos aumentam sensivelmente as taxas de mortalidade precoce. Quer dizer, abortos, um pouco, mortalidade infanto-juvenil. Nós marcamos sempre até a idade de 20 anos. Então, o casamento consanguíneo, em média, aumenta a mortalidade pré-natal e pós-natal até 20 anos de idade. E outros problemas também que surgem. Os que não morrem, entre os que não morrem, nós verificamos uma frequência maior de anomalias em geral.
Nós não podíamos separar o que era genético do que não era genético. Nós pegávamos anomalias em geral, defeitos, malformações congênitas, retardamento mental, tudo que era defeito, nós uníamos. E nós verificamos que os casamentos consanguíneos aumentam também, em média, a frequência de anomalias em geral nos filhos. Agora, é preciso dizer, aumenta em média, porque para um casal consanguíneo em particular, nós não podemos dizer nada. Nós sabemos que, em média, há um aumento. Problema muito sério com a desinformação e com o isolamento de algumas comunidades do interior. Isso, a desinformação é o pior, porque a tendência dos noivos consanguíneos ou dos casais consanguíneos é achar que o perigo é maior do que na realidade é. De maneira que a minha experiência em aconselhamento genético, porque durante muitos anos eu recebi consultas de namorados, noivos, casais consanguíneos, eles saíam animados do laboratório. Saíam animados porque diziam, mas o perigo é muito menor do que nós pensávamos. E houve uma vez que eu perguntei, e que perigo vocês pensavam? Falaram, nós pensávamos que era 70%. Falei, não, está longe disso. É coisa muito baixa. E o curioso é que o senhor fazia esse atendimento gratuitamente como professor? Era gratuitamente. Essa é uma das vantagens de se trabalhar para o governo, porque nós podemos ter a honra, o prazer, a satisfação de trabalhar para o povo. De maneira que eu até lhe contei, houve uma vez que um senhor me perguntou quanto que é a consulta. Eu falei, a consulta não é nada, nós somos pagos pelo governo para atender as pessoas. Ele me disse, é a primeira vez na vida que alguém me faz um favor e que não cobra. Agora, trabalhar para o governo também tem seus defeitos. O senhor começou ganhando bem quando veio para o Paraná, Isso. teve um bom convite e com o tempo fato. Isso se perdeu. Em 1951, o salário que eu ganhava da universidade era bom. Tão bom que chegava no fim do mês, sobrava dinheiro. E eu tinha já mulher e uma filha. E, no entanto, 3 ou 4 anos depois, o salário já era ruim, porque não havia aumento e a inflação comeu o que havia de bom no salário. Dava para enfrentar momentos de desânimo, só por continuar gostando de dar aula para a dedicação. Muitos momentos de tristeza. Eu fui convidado várias vezes para sair de Curitiba. Mesmo nesses momentos, eu não tinha coragem de sair, porque nós gostávamos, e quando eu digo nós, quer dizer, minha mulher e meus filhos, porque os outros filhos foram nascendo. De maneira que todos nós gostávamos imensamente de viver em Curitiba. Os convites que o senhor teve para fazer períodos fora do Brasil, como nos Estados Unidos, através da Fundação Rockefeller, já na década de 50, isso foi importante nesse seu trabalho? Sob certo aspecto, foi importante. Eu, por exemplo, trabalhei na Suíça durante um ano na Organização Mundial de Saúde. Mas eu fui, fiquei um ano e voltei. O meu contrato dava permissão para eu ficar até mais um ano e podia renovar. Eu comprei o mínimo, o contrato era de 2 anos, mas eu podia fazer um ano só. E eu fiquei um ano só e voltei. E depois eu voltei para Genebra para ficar lá um mês, e houve uma vez em que o diretor do serviço de que eu participava da Organização Mundial de Saúde me convidou para ser chefe do serviço. E eu não aceitei. Não quero ser chefe. Eu quero trabalhar na Universidade Federal do Paraná e ser cientista e professor. A militância política, a sua adesão ao Partido Socialista Brasileiro, como é que nasceu isso na sua vida? Isso foi muito interessante. Eu estava nos Estados Unidos com a bolsa da Fundação Rockefeller e eu costumava, de noite, ligar sempre a televisão e ligar o rádio. Quando eu ia para a cama, eu ligava o rádio, para ficar ouvindo o rádio, para melhorar o meu inglês, que era péssimo, que ainda é péssimo, eu acho. E houve um dia que eu ouvi o programa do Partido Socialista americano que se chamava Partido Socialista Trabalhista. E eles faziam uma propaganda do socialismo. E eu acabei dizendo comigo mesmo, mas como? Se nos Estados Unidos, um país que já resolveu tantos problemas sociais, ainda há socialistas lutando pelo socialismo, como é que eu no Brasil sou tão comodista que não ajudo o socialismo a ir para frente? E eu então tomei a decisão de, voltando ao Brasil, entrar para o Partido Socialista e dar a minha contribuição. E, de fato, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu entrei para o Partido Socialista e comecei a ajudar no que podia, até 64. O senhor chegou até a ser candidato a deputado federal pelo Partido Socialista, não pela sua vontade. O partido colocou isso como uma imposição. Nós estávamos um dia no Partido Socialista conversando o lançamento de candidatos.
E houve um colega meu, que eu não lembro mais quem fosse, que disse, nós temos aqui um candidato excelente e tal, e tal, e tal. E eu pensando que se tratava de uma outra pessoa, eu falei, falava muito bem, muito bem, muito bem. E quando no fim, a pessoa a quem ele se referia era eu. Eu falei, não, eu não posso aceitar. Eu sou um cientista, eu não posso aceitar. Dizer, não, senhor, o senhor tem que aceitar. E eu falei, no fim eu falei, bem, eu aceito. Mas eu não faço propaganda. Ele falou, não precisa fazer, nós fazemos. Eu falei, mas eu não mando fazer cédula. Naquele tempo a votação era por cédula. Ele falou, não precisa fazer, nós fazemos. E eu não ajudo com dinheiro. Ele falou, não precisa ajudar, nós ajudamos. Então eu saí candidato a deputado federal pelo Partido Socialista. Eu tive uma votação expressivíssima, eu fiquei admirado. 420 pessoas, que eu não sei quem, caridosas, votaram em mim. Mas aí o senhor desistiu da política depois disso, pelo menos de candidatura. O senhor continuou na militância, mas não se candidatou mais. Não, eu só desisti em 64, quando o partido foi fechado. A repercussão disso, como é que foi na sua vida? O senhor chegou a ter problemas na universidade em função disso? Não tive problemas na universidade. Houve ameaças de ter problemas. Mas havia uma comissão para examinar atividade subversiva na universidade e eu não fui enquadrado como subversivo. Eu me lembro que eu disse até para o major, falei, major, num momento de grande coragem, eu estava com medo danado, major, se ser socialista é crime, eu sou criminoso. Ele falou, não, professor, ser socialista não é crime. Nós estamos procurando atividades subversivas e nós vamos descobrir, depois ele me disse, nós descobrimos que o senhor não tem nenhuma atividade subversiva. O senhor é socialista, mas não tem atividade subversiva. Mas chegou a haver notícia em jornal dizendo da sua cassação? Um jornal local disse que a comissão estava investigando a minha vida e que eu seria cassado e posto para fora da universidade. Eu então procurei o coronel. E ele disse, não, senhor, nós estamos ainda investigando a sua vida. Se nós descobrirmos alguma coisa, nós vamos caçar a sua cidadania. O senhor teve medo de ser afastado das suas funções na universidade? Tive medo. O salário nessa época era muito pequeno, muito pequeno. Eu vivia muitas vezes fazendo empréstimos, mas eu tinha medo porque não tinha para onde ir. E eu não queria sair daqui porque eu gostava de ficar aqui. A sua ficha no DOPS, como é que era? Pois é, depois que isso tudo acabou, que essa bobagem toda acabou, um amigo meu foi ao DOPS e tirou xerox da minha ficha. E lá dizia que eu era um notório comunista e tal e tal. Mas o Exército Brasileiro examinou a minha vida e disse que não, que eu não era um notório comunista, que eu era um socialista, talvez utópico, sei lá como é que eles me classificaram, mas não. O senhor não voltou a ser incomodado passada essa fase de 64? Não fui incomodado. Mas não, teve uma vez me proibiram de ir aos Estados Unidos. Mas a própria reitoria da universidade? A reitoria da universidade, que não era o professor Flávio Suplicy de Lacerda, que sempre foi meu amigo, essa reitoria me proibiu de ir aos Estados Unidos. Eu tinha uma reunião científica lá, o meu nome estava no programa, e quando eu não fui, houve preocupação sobre o que teria acontecido comigo. Eu costumo dizer, já era o mau nome do Brasil se fazendo lá fora. Sabe? O senhor recebeu o convite e a universidade negou a sua saída? Não, mais do que isso, eles me mandaram a passagem. Eu estava com as passagens na mão. Era uma reunião, uma das reuniões mais importantes do mundo, de uma cidadezinha perto de Nova York. Mas a reitoria da universidade me proibiu de ir. Não foi o Exército Brasileiro, foi a reitoria que proibiu de ir. Até quando o senhor continuou mantendo essa fé no socialismo no sentido de participação, de militância? Até 64, quando o partido foi fechado. Mas eu continuo um socialista, eu acho que o mundo ainda vai ser socialista, mas eu acho que o mundo ainda não está preparado para o socialismo. O mundo está preparado para esse capitalismo que existe por aí. Essas mudanças que acontecem no leste europeu, em tantos países socialistas, como é que o senhor interpreta o que está acontecendo? Isso aí é uma prova de que o mundo não está preparado para o socialismo. Se bem que eu não apoiava muito o socialismo que havia na União Soviética. Eu tive o prazer de ir 2 vezes à União Soviética, gostei imensamente, fui tratado de forma maravilhosa, mas não era aquele socialismo que eu espero que venha a existir ainda daqui a alguns milhares de anos. Quando o senhor conheceu propriamente a União Soviética, foi uma decepção dentro da imagem de utopia que o senhor tinha como socialista? Não foi uma decepção, porque eu sabia que ali não era o socialismo que eu sonhava, não era. Então, gostei muito.
sabe? Gostei muito, achei muito bom, muito bonito. Mas também, a primeira vez eu estive lá 8 ou 10 dias. E a segunda vez eu estive lá 3 dias. O senhor era ateu, era um cientista, não acreditava em Deus. Como é que foi essa mudança de pensamento que aconteceu mais tarde, por volta de 80? Pois é, isso aí é o seguinte, eu sempre fui... Não, houve uma época da minha vida em que eu fui um ateu feliz. Eu era ateu e estava satisfeito com o meu ateísmo. Mas com o tempo, não sei porquê, eu fui mudando e passei a ser um ateu infeliz, um ateu à procura de Deus. E houve uma época em que eu lia muito, inclusive livros religiosos, eu lia muito, e houve uma época que eu me senti me aproximando da religião. E o acaso me fez me aproximar de um padre franciscano. E eu tive uma conversa com ele, e a religião que ele me transmitiu foi uma religião tal que eu poderia aceitar. O senhor chegou a escrever um livro, Deus, o Acaso e a Necessidade. Que mensagem que o senhor passa? Isso aí é o seguinte, quando eu me tornei católico, e eu fui muito tocado pelo fato de que as pessoas religiosas, de vez em quando, não aceitavam teorias científicas por causa da religião. Isso é um absurdo. Religião é uma coisa, ciência é outra. A ciência aborda os fatos naturais e a religião aborda os problemas sobrenaturais. Então não pode haver oposição entre um e outro. O que é da ciência é da ciência. O que é da religião é da religião. A contradição que muita gente aponta no sentido da ciência indo na contradição de crenças religiosas. Essa opinião é uma opinião baseada numa falácia muito grande. Porque a religião não pode opinar sobre problemas naturais. Por exemplo, como surgiu o mundo? Ou melhor, por que surgiu o mundo? É Deus que criou o mundo. Isso é uma opinião religiosa. Mas agora, como surgiu o mundo? Isso é uma opinião científica. Como surgiram os seres vivos? Isso é uma opinião científica. Como surgiu a humanidade? Isso é uma opinião científica. Então, as razões nós devemos buscar na religião, mas os comos, né, as maneiras, nós devemos procurar na ciência. E a ciência hoje diz que a teoria mais aceita é a teoria da evolução. Não houve criação de animais por sua espécie, uma por uma, a criação do homem e da mulher, tal como a Bíblia conta. Isso são lendas, são mitos que foram redigidos há mais de 2000 anos e que não representam o que a ciência moderna diz. Isso significa que a ciência moderna está com a verdade? Não. A ciência não trata da verdade. A verdade é um problema que não entra na ciência. A ciência aceita o que é verossímil. Verossímil é o que parece verdadeiro. Então, a teoria da evolução é uma teoria altamente corroborada, é uma teoria altamente verossímil, e nós a aceitamos. Será a verdade? Eu acho que sim, mas a verdade não é um problema científico, a verdade é um problema filosófico e religioso. A mudança de concepção, de visão, deixando de ser ateu, se tornando religioso, como é que isso foi recebido dentro do seu meio de convivência, meio universitário e outras pessoas que tinham uma visão socialista parecida com a sua? Olha, uma coisa é o seguinte, eu soube que houve pessoas que disseram que eu estava gagá, que eu estava ficando velho, etc, etc, porque era natural. Mas uma coisa importante é que, ao me tornar religioso, eu não tive que deixar nenhuma teoria científica de lado. A religião não me obrigou a deixar nenhuma teoria científica do lado. Então, a origem do universo, a origem dos seres vivos, a origem do homem e da mulher, eu aceito de acordo com a ciência. E alguém disse, bem, mas a religião não ensina isso. Como a religião não ensina isso? A religião não pode ensinar sobre isso, porque isso é problema científico. O que a religião, não é a religião que diz, porque o nosso Papa João Paulo II já declarou várias vezes que a religião é útil à ciência, porque ou melhor, a ciência é útil à religião, porque foi a ciência que desembaraçou a religião das superstições que ela foi acumulando ao longo do tempo. Toda religião, ao longo do tempo, vai acumulando superstições. Então, o cristianismo também acumulou superstições. A ciência moderna é que diz quais são as superstições que nós devemos deixar de lado, porque não são religiosas, são científicas, e quais as superstições que ainda
prevalecem, mas não prevalecem por força da ciência. Por exemplo, a teoria da evolução é uma teoria científica, apesar de que a Bíblia conta uma história diferente. O senhor está trabalhando num segundo livro dentro deste assunto ainda? Sim, eu estou agora escrevendo um livro que se chama Ciência, Verdade e Religião. Infelizmente, sobre verdade tem pouca coisa, porque sabe-se pouco sobre verdade. Sobre religião e ciência tem muita coisa. Tá bem, professor, vamos para mais um intervalo. Estamos conversando aqui no programa Memória Paranaense com o cientista paranaense Newton Freire Maia. Nós já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.